Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação aqui direto de Brasília. O programa Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e que tem o apoio de vários parceiros que fazem com que esse programa possa chegar até você. Eu falo do ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Falo também do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo também da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Falo da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Falo ainda do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores dos Estabelecimentos de Ensinos Particulares aqui do Distrito Federal. Falo também do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores do Distrito Federal, e esse é o Sindicato da Rede Pública. E temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então é isso, e hoje aqui no podcast Educação em Destaque nós vamos para uma conversa com o Paulo Menezes. Paulo Menezes é o diretor de carreiras do ATENS, Sindicato Nacional, o Sindicato dos Técnicos de Nível Superior das IFES. E aí eu preciso ler aqui uma colinha do currículo do Paulo para que você saiba com quem a gente está conversando. Paulo Menezes é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Goiás, mestre em gestão pública pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais. Como engenheiro civil na UFG, respondeu por 20 anos pela gerência de construção e manutenção do Centro de Gestão do Espaço Físico e pela diretoria de obras da Secretaria de Infraestrutura. Em 2005, após a implantação do PC-CETAI, que ele vai explicar para a gente o que é, passou a integrar grupos de trabalho visando a correção das distorções do plano e na articulação dos técnicos em nível nacional. Como um dos coordenadores do Fórum dos Técnicos em nível nacional, atuou na elaboração e defendeu na plenária de 2007 da FASUBRA a proposta do cenário 2 que permitiu a quebra da linearidade da matriz salarial. Isso não é tudo, o Paulo vai falar, sobretudo, o que é o ATENS e por que esse sindicato nacional é diferente da entidade a que ele fazia parte anteriormente, que é a FASUBRA. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer te receber aqui no podcast Educação em Destaque. E aqui a gente começa sempre perguntando um pouco sobre a vida do sujeito antes de chegar nessa situação de dirigente sindical ou de docente, o que não é o seu caso. Mas essa é uma preocupação nossa de saber da vida que leva depois essa pessoa a se tornar a liderança no campo da educação, que é o seu caso. Então, Paulo, me diga aí, meu amigo, como é que você chegou, seu primeiro dia na escola? Isso foi lá em Goiás, onde foi, como é que foi? Conta pra gente. Bom, olá, Francisco. Primeiramente, agradecer pelo convite e a oportunidade de levar aos seus espectadores e ouvintes quem é o ATENS Sindicato Nacional, por que surgiu o ATENS e o que a gente defende como representante sindicato que representa a categoria dos técnicos de nível superior das instituições federais de ensino. Bom, eu sou goiano, né? Goiano, nascido em Goiânia, filhos de pais nordestinos, meus pais, pai e mãe eram piauienses. Nasci em uma família numerosa, né? Somos 5 irmãos, dezenas de primos. Então, desde sempre, essa convivência familiar acaba ajudando na socialização e moldando a nossa personalidade. E uma das minhas características é participar de organizações, né? Desde festas familiares até quando era criança em trabalho escolar, sempre estava na organização. E foi essa minha, digamos, característica que acabou me envolvendo e me trazendo onde eu estou hoje como dirigente sindical do ATENS do Sindicato Nacional. Nada foi programado, tudo foi acontecendo por acaso, né? E me fala como é que foi a chegada do menino Paulo Menezes na escola no primeiro dia, rapaz, a sua professora, seus colegas, vamos aí rememorar. Bom, minha primeira escola, na época ainda era o pré-primário, foi no educandário Teobaldo Miranda, lá em Goiânia, do professor Zeuces Moraes. Eu fiquei só 1 ano, né? Meus primos estudavam lá, meu irmão estudava lá. E a escola que a gente foi em seguida foi o Colégio Marista, onde eu fiz todo o meu ensino fundamental, que na época era primário e ginásio, né?
Mas na minha primeira escola, um fato marcante era que eu tinha uma tendência a ser canhoto e que eu fui drasticamente proibido de ser canhoto, né? Então eu lembro que, eu não lembro do nome da professora, não lembro como é que era, mas eu lembro da repreensão que eu tinha toda vez que eu buscava a mão esquerda para escrever e vinha aquela famosa palmadinha tática, não é com essa e tal, e eu acho que isso acabou fazendo que eu virasse um ambidestro, né? Toda a minha destreza, digamos assim, ficou no lado esquerdo, mas eu escrevo com a direita, então ficou meio misturado, né? Eu lembro que eu tenho uma irmã que é canhota, por exemplo, então é uma questão genética que, um traumazinho de pré-infância ali, digamos. Ela não teve essa repressão na escola? Não, não. Ela já veio num tempo posterior, já não teve, já entrou numa outra escola que não tinha isso. E aí eu fiz meu primário e ginásio no Colégio Marista, depois eu passei o ensino médio profissionalizante, o médio no Colégio Objetivo, e logo em seguida, ainda com 17 anos, fiz o meu primeiro e único vestibular e acabei passando como calouro para a Universidade Federal de Goiás. A engenharia já era, o teu desejo já era esse, por quê? De onde veio essa motivação? Se tem uma coisa que eu nunca tive dúvida é que eu seria engenheiro. Eu nunca falei quando era criança, eu quero ser engenheiro. Eu sempre falei que eu queria ser engenheiro. Muito talvez pelo fato do meu pai ter sido engenheiro, né? Meu pai era engenheiro civil. Embora eu não o acompanhei, não tenha acompanhado nas obras dele nada, porque as obras normalmente era fora e a gente estudava, mas eu gostava muito de acompanhar as obras na minha vizinhança lá. Quando eu era menino, entrava nas casas em construção, via erguer parede, via o trabalho. E por ter uma afinidade maior na área de exatas, matemática, física, lógica, acabei que eu sempre decidi que seria engenheiro e assim foi. Me preparei desde o fundamental até o ensino médio para fazer o vestibular para engenharia e graças a Deus consegui. E como é que foi a chegada na universidade? Descobriu o movimento estudantil ou não? Como é que foi? A engenharia costuma ser um pessoal mais distante dessa coisa do movimento. Como é que foi isso? E realmente foi. Eu não participava muito do movimento estudantil, não tinha essa relação direta. Logo que eu comecei na Universidade Federal de Goiás, como calouro em engenharia em 1980, em 1981, na própria UFG eu comecei a trabalhar. Então já comecei a trabalhar, então trabalhava e estudava na própria instituição e isso me fez criar um vínculo muito grande com a UFG. Foram 40 anos de convivência, concomitantemente sendo aluno e funcionário, e depois funcionário, né? Depois que eu me formei, fui trabalhar como engenheiro e posteriormente passei para o cargo de engenheiro civil, né, onde eu fiz toda a minha trajetória dentro da instituição. Então, o meu contato com a universidade tem muito essa ligação de formação e tanto da acadêmica como profissional, né? Tá, mas no primeiro ano que você entra na universidade para estudar, você já entra como funcionário? Como é que você explica isso? Segundo ano. Como é que foi isso? No segundo ano. Eu entrei como calouro em 1980, começo do ano, no final de 81, eu consegui, naquela época, uma vaga. Naquela época eu consegui uma vaga lá, entramos pelo DASP, que era a forma de ingresso que tinha, seletista e tudo. E eu trabalhei na área de secretaria, né? Comecei na faculdade de odontologia, e lá eu já, logo de início, como eu falei, aquela questão de tomar frente às coisas, em pouco tempo eu já estava como secretário dos cursos de especialização, de radiologia, de endodontia, então eu sempre tive essa trajetória dentro da instituição. E aí eu tive que condicionar a minha vida acadêmica e de servidor da UFG, né, contornando aí a questão dos horários e flexibilização de horários que a gente conseguiu fazer. Tinha uma facilidade porque o prédio da odontologia era vizinho do prédio da engenharia, então era sair de um prédio e entrar no outro ali, era a rotina nossa. Então nunca tive esse envolvimento com o movimento estudantil
CA, centro acadêmicos, diretórios, nada disso, né? A minha vida no meio sindical, ela já veio bem à frente. Tá, e nunca te despertou, de repente, o interesse em ser um docente? Não, eu não tenho essa aptidão para essa área da docência. A minha área é técnica e tenho muito orgulho de ser engenheiro, né? É complicado dentro da universidade, quando você está num cargo ou ocupa um cargo de direção, as pessoas te confundem e te chamam como professor. Uhum. E eu sempre fiz questão de dizer, não, eu sou engenheiro, não sou professor, né? Mas assim, a vontade de dar aula, de seguir a carreira docência, eu nunca tive. Tá. Paulo, então, é o seguinte, você começa a estudar, em seguida você começa a trabalhar na universidade, daí você conclui o seu curso e você segue trabalhando na universidade. A questão é em que momento, então, você começa a despertar para a atuação sindical? Como é que se deu isso e por que você imagina que isso aconteceu e naquele tempo em que aconteceu? Foi muito por acaso, né? Até mesmo pela nossa omissão, eu não tinha particularmente muita participação em assembleias de sindicato, aquela história de que você está trabalhando, muitas vezes você estava num cargo de gerência, de chefia, então você não participava, eu não participava ativamente dessas discussões. E aí o que chamou a atenção foi quando a gente foi pego de surpresa com a implantação do PCCETAI. O PCCETAI é o plano de carreira dos cargos dos técnicos administrativos em educação. Isso em que ano? Esse ano, no ano de 2005. 2005. Em 2005, com a implantação do PCCETAI, a gente viu materializar aquilo que a gente já ouvia nas discussões, que vem um plano. E quando esse plano veio, nós do nível superior ficamos simplesmente chocados com o que sobrou para nós. Nós tivemos um prejuízo abissal. 85% da categoria de nível superior, na implantação do PCCETAI, teve redução salarial. Nós ganhávamos um salário no antigo plano, que era o PUCRICE, que para poder caber dentro da matriz salarial do PCCETAI, nós tivemos que diminuir o salário, eles tiveram que diminuir o nosso salário. E para que isso não acontecesse de forma nominal, que é inconstitucional, criou-se ali um artifício na implantação da lei de uma rubrica chamada vencimento básico complementar. Tá, a gente vai chegar aí, mas acho que é muito importante aqui para quem nos acompanha, para saber a diferença, por exemplo, dessas categorias dentro da própria universidade. Porque tem o técnico de nível superior, tem de ensino médio, então por que tem essa diferença que vocês foram tão, naquele momento, penalizados? Certo, então só para assim, finalizar ali o raciocínio, quando a gente tomou conhecimento disso e viu o prejuízo que a gente está tomando, gerou uma comoção no Brasil inteiro, não foi só na UFG. Mas lá na UFG, onde eu trabalhava, os engenheiros, os arquitetos, os colegas meus lá do departamento, vieram e a gente começou a discutir e tal, e começamos a enxergar os absurdos que estavam acontecendo e fomos fazer uma reclamação no sindicato da base da FASUBRA local. Chegamos lá com vários argumentos, mostrando, com planilhas lá da tabela, mostrando os absurdos que era, a redução salarial absurda que estava acontecendo. Tinha gente que estava tendo redução de 25%, 30% do valor do salário. Então, que isso era um problema muito sério. Naquela época, a diretoria do sindicato nos provocou, então, falou assim, por que então você não vem aqui e vem trazer essas discussões aqui para dentro? E aí aqui vem aquela questão que eu falei lá da formação, eu acabei entrando nessa para poder discutir isso aí. Aí em pouco tempo eu já estava envolvido dentro do sindicato, no GT Carreira do sindicato local, mostrando as questões. E aí, logo, o meu sindicato lá da base, da UFG, indicou meu nome para o GT Carreira da FASUBRA, onde eu passei a discutir, debater, levar proposta para tentar corrigir essa distorção absurda que foi a implantação do PCCETAI. E aí a coisa começou a rodar. Ainda em maio de
2005, eu recebi uma ligação de um colega da Universidade Federal de Ouro Preto, me convidando para ir lá apresentar o que a gente estava discutindo aqui na UFG, que estava levando para a FASUBRA, porque eles também estavam com uma série de problemas lá, de discussão, e queria que eu fosse lá apresentar o que a gente estava discutindo aqui em Goiás. E aí, numa conversa com os colegas lá do meu departamento, né, da nossa área lá de engenharia, veio a ideia, por que então a gente, ao invés de eu ir lá e fazer, a gente não chama uma reunião nacional? E aí nós usamos essa comunicação e fizemos uma divulgação nacional para que a gente fosse fazer um encontro em Ouro Preto para discutir essa questão. Então, o ano? De 2005. E aí, em maio de 2005, você vê, de janeiro, que foi a implantação, até maio de 2005, eu já me vi lá em Ouro Preto. Isso sem o WhatsApp? Sem o WhatsApp. A corrente que tinha era de e-mails, né? Tinha aquelas listas de e-mails e tudo. E aí, rapidamente, a gente fez um fórum, foi o que nós denominamos depois do primeiro fórum do nível superior, em Ouro Preto, para começar a discutir. E por aí continuou essa roda viva que quando você percebe, você está dentro e fica difícil de sair até que você entregue um trabalho. E eu tinha esse objetivo, entregar um trabalho e sair. Tá, mas aí, vamos voltar, eu acho que é importante você esclarecer para a gente aqui que o teu sindicato ali, quando vocês procuraram, ele certamente argumentou que estava defendendo a maioria da categoria, porque essa categoria não é só de técnicos de nível superior, não é? Que a FASUBRA representa ali, tinha os técnicos de nível médio. Qual que é a proporção de pessoas do nível médio e pessoas de nível superior naquele momento? A gente está falando de 2005. Tá, é importante aqui a gente fazer uma contextualização. A FASUBRA, o SINASEF, quando implantaram o PCCETAI, tentou-se criar e vender a ideia para a categoria de que nós somos a categoria do técnico administrativo em educação. Então, para todo efeito, a propaganda é que não, criamos um plano de carreira para os técnicos administrativos em educação. Isso a gente sempre contestou, porque nós sempre dissemos que nós não somos uma carreira única, tá? Inclusive, esse é o desdobramento lá do nosso registro, lá na frente, que depois a gente vai abordar. Então, assim, para essas entidades sindicais, FASUBRA e SINASEF, eles ainda batem na tecla de que nós somos uma categoria única. Então, o que estava fazendo ali era uma criação de uma condição para que todos pudessem estar dentro de uma tabela, uma matriz salarial única, que nós vamos ver adiante aqui, que é uma grande distorção desse plano de carreira. Porque, na verdade, o PCCETAI ele é um conjunto de 5 categorias, né, que foram divididas em níveis de classificação classe A, B, C, D e E. O nível superior está alocado na classe E, tá? Mas são categorias distintas. Quem entra na A não passa para B, quem entra na C não vai para D, quem entra na D não vai para E. Então, isso caracteriza um corredor que a pessoa que entra no A termina no A, no B termina no B e por aí vai, no C termina no C. Então, cada um desses corredores aí, dessa tabela, dessa classe, é uma categoria, tá? Então, esse é o grande problema que a gente tem de confronto com as outras entidades sindicais. O PCCETAI é um conjunto de 5 categorias e não de uma categoria única. Tá, vocês tinham esse entendimento e aí vamos ali para Juiz de Fora, né? Ouro Preto. 2005, maio de 2005. Primeiro fórum acontece lá. E aí, como é que vocês chegaram ao entendimento de que não era mais possível fazer essa contestação só internamente? Era preciso ampliar até chegar à ideia de criar um movimento que levasse ao sindicato. Como é que foi isso? Pois a partir desse primeiro fórum, a gente começou a organizar um movimento que nós chamamos de movimento ONS, Movimento do Nível Superior. Esse movimento do nível superior, a gente começou a trocar informações com rede nós não temos essa facilidade de hoje das redes sociais, mas era rede de listas de e-mails, né? A gente trocava isso. Nós fizemos alguns fóruns para discutir uma proposta, debater uma proposta.
Em Goiânia nós fizemos 2 fóruns, fizemos em Belo Horizonte, fizemos reuniões em Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina. Eu particularmente rodei o Brasil quase que inteiro, levando a nossa proposta. E aí nós construímos, através do Fórum do Nível Superior, então aí a gente constituiu, dentro da instância FASUBRA, a gente constituiu um coletivo chamado Fórum de Nível Superior. Eu fui um dos coordenadores, mais 2 colegas, éramos 3 coordenadores que passamos a coordenar essa luta do nível superior pela correção da distorção. E isso se desenrolou em 2005, 2006, 2007, né? A conta chegou em 2007. Durante esses 2 anos, nós construímos uma proposta para a quebra da matriz salarial. Que a matriz salarial do PCCETAI, ela era uma tabela que parecia uma escadinha, em que havia uma interposição dos salários das categorias, do A misturado. Do A para o B eram só 2 padrões de vencimento, 2 steps, quer dizer, inicialmente era 6%, do B para o C, do C para o D, do D para o E. Então era muito pouco a diferença. Praticamente, quem estava na classe D ganhava o mesmo salário ou mais do que quem estava na classe E, ou seja, o nível médio ganhava até mais do que quem estava no cargo. Então, para quebrar fazer essa correção, havia necessidade de quebrar essa linearidade que tinha na tabela desses padrões de vencimento. Então, nós construímos uma proposta e em maio de 2007, nós colocamos em debate numa plenária da FASUBRA, no início de maio, e conseguimos aprovar a nossa proposta, que era conhecida como cenário 2. O que dizia essa proposta? Quebra da linearidade, era necessário corrigir o salário do nível superior e que o dinheiro que viesse para a categoria fosse distribuído de forma que todo mundo pudesse chegar na mesma proporção do piso histórico que existia na época. Nosso piso histórico que a gente buscava era 10 salários mínimos para o nível superior, 6 salários mínimos para o nível médio e 3 salários mínimos para o nível de apoio, tá? Nível auxiliar. Então era isso que estava sendo acordado. Conseguimos uma luta muito difícil. Infelizmente, a direção nacional da FASUBRA, à época, não aceitou a derrota. Tá? E aí que veio... até então, nesse processo de negociação, do desgaste e tudo ao longo do tempo, o próprio nível superior já estava dividido em dois grupos. Um grupo que defendia o rompimento total da FASUBRA imediato e que partisse para criar a nossa associação, nosso sindicato. E um outro grupo que defendia ainda a luta por dentro da FASUBRA. E eu me incluía nesse grupo. Tanto que eu participei da plenária, fui eu quem fez a defesa do cenário 2 naquela plenária, e nós conseguimos aprovar e redigir uma resolução daquela plenária, aprovando a quebra da linearidade. E aí o que aconteceu? A FASUBRA nunca se dignou a colocar no seu ID a resolução daquela plenária. Nós só temos, porque nós temos gravação, eu ajudei a redigir, nós temos o texto e tal. Em maio de 2007, final de maio de 2007, a categoria entrou de greve. E aí, na hora de protocolar a pauta da greve, o que a FASUBRA teria que ter feito? Colocar a resolução recém-aprovada da plenária, mas não. Ela colocou uma resolução de 2005, dezembro de 2005, e desconheceu a nossa resolução. Na greve, na mesa de negociação, ela não levou a nossa resolução da plenária. Só que a gente já vinha de um debate com o governo há muito tempo e a gente tinha um canal, né, e fizemos, por meio desse canal, chegar ao governo aquilo que o governo já tinha nos pedido. Olha, venha com a proposta de vocês por dentro do movimento sindical que a gente tem interesse em acatar, porque o governo precisava resolver o problema do superior que já estava causando grandes distorções nas universidades. E não deu outra, nós levamos para o governo a resolução, falei, está aqui, ó, aprovamos, e aí o governo, na mesa com a FASUBRA em greve, ele impôs a quebra da linearidade. Então a tabela que a gente tem hoje, salarial, que está em discussão aí nessa mesa de negociação atual, ela é fruto do movimento de nível superior e ela foi conseguido graças à luta que a gente teve e à quebra da linearidade.
e foi imposta pelo governo contra a vontade da Fasubra, que não queria colocar na mesa de negociação essa proposta. Tá? Então esse é um fato marcante. E depois desse acontecido, aí aqueles que ainda estavam lutando por dentro da Fasubra, que era o meu caso, falaram, não dá mais, realmente não dá mais por dentro da Fasubra, vamos trilhar o nosso caminho. E aí foi o que a gente fez. A partir daí fomos organizar associações nas universidades que a gente tinha mais condições de implementar uma associação. Em 2009 nós criamos a Associação Nacional dos Técnicos de Nível Superior, aí vem a sigla ATENS, né? E aí em 2012... Tá, mas só um pouquinho. Aí quando vocês decidiram que não dava mais para caminhar juntos ali com a Fasubra, começa esse movimento que você falou de estimular a organização de associações nas universidades e aí até criar a Associação Nacional. Vocês chegaram para a criação dessa Associação Nacional com quantas associações locais, assim, espalhadas aí pelo Brasil? Nós já tínhamos, como referência Santa Maria. Santa Maria já tinha uma associação local do Rio Grande do Sul. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já tinha uma associação local que, à época, já tinha 18 anos. Ah, bom. Então, nós usamos ela como espelho para fazer as outras associações. Aí criamos no Ceará, no Rio Grande do Norte, na UFMG, né? E aí com 5, 6 associações nessas instituições, nós fizemos a Associação Nacional. Isso em 2009. E a partir daí a gente começou a estudar a criação e criar condições para a criação do Sindicato Nacional, que se deu em 2012. Em 2012, a gente reuniu todas as condições, nós fizemos em Santa Maria a Assembleia de Fundação, né, uma Assembleia que teve 600 e tantas. E a Fasubra recebeu tudo isso de boas, assim, de braço cruzado ou não? Como é que foi aí? Não. Essa Assembleia, por exemplo, de criação do Sindicato Nacional, teve a contestação da Fasubra? Como é que você deu isso? Teve participação, contestação. Então foi uma assembleia muito interessante, porque a própria Fasubra mandou vários filiados seus lá, né? Alguns que não poderiam entrar, porque não era do nível superior, como é uma assembleia de fundação, ela tem uma base específica, somente servidores de nível superior, ocupantes do cargo de nível superior poderiam entrar. E aí os filiados da Fasubra, que eram do nível superior, entraram na plenária, puderam se manifestar, puderam votar contra, né, o que foi muito bom para nós, que legitimou a nossa Assembleia, porque nós tivemos votos favoráveis, contrários e abstenções dentro da nossa Assembleia de Fundação. E no dia 3 de dezembro, então, a gente fundou o Sindicato Nacional. E o nome ATENS, como já era conhecido, deixou de ser uma sigla e passou a ser o nome ATENS Sindicato Nacional, passou a ser o nome do sindicato. Então, 3 de dezembro de 2012 é histórico para vocês aí, que é a fundação do sindicato. Tá, Paulo. E de lá para cá, como é que se deu, então, a atuação do sindicato? Vocês se fortaleceram nos estados, eu imagino, e agora, por exemplo, do ano passado para cá, teve aí a Mesa Nacional de Negociação. Vocês participam, não participam? Como é que vem sendo esse processo? Em dezembro de 2012, nós fundamos o nosso sindicato. Em janeiro de 2013, nós demos entrada com um pedido de registro. E aqui cabe esse esclarecimento, porque é bastante pertinente aqui para os dias atuais. Entramos em janeiro de 2013 com o processo. O rito do processo é que primeiro você divulga a intenção de uma entidade querer ter o registro para que outras entidades se manifestem. E então, quando foi em 2016, nós tivemos o nosso registro publicado. Em novembro de 2016, nós tivemos nosso registro publicado. Antes da publicação do registro, como eu falei, o Ministério do Trabalho divulga, olha, o ATENS quer o registro. Nós tivemos 42 pedidos de impugnação, né? Quase todos dos sindicatos da base da Fasubra, outros que não são sindicatos da base da Fasubra, mas que mesmo assim entraram com pedido. E o interessante é que todos, rigorosamente todos, tinham o mesmo argumento, que nós não poderíamos nos dissociar da Fasubra, porque nós pertencíamos a uma categoria única,
criado por uma lei específica, que era o PCCETAI. Esse argumento de pronto foi negado, porque o PCCETAI, como eu falei, nunca foi uma categoria única, né? Ele é um conjunto de 5 categorias. Mas isso foi de pronto desconsiderado e todos os pedidos foram arquivados e o nosso registro foi publicado. Para nossa surpresa, quando foi em outubro, em abril de 2018, melhor dizendo, em abril de 2018, nós recebemos a notícia que o nosso registro tinha sido cancelado. A publicação é de novembro de 2016, quando chega ali em abril de 2018, aí vem essa... A gente é surpreendido com isso porque depois da publicação entram os recursos. Foram impetrados 18 recursos, 2 foram desconsiderados por não fazer parte da lide ali no caso, mas os 16 que entraram com exatamente o mesmo argumento da impugnação dos pedidos lá atrás. Que a gente não poderia dissociar porque a gente pertencia a uma categoria única criada por uma lei específica. Então é que a gente não podia dissociar. Bom, para nossa surpresa, houve essa mudança do entendimento dentro do Ministério do Trabalho e o nosso registro foi cancelado. Imediatamente após esse fato, uma semana depois, tivemos a intervenção no Ministério do Trabalho, né? No dia 1º de maio, teve aquela intervenção. O que o Paulo está falando, só para registrar, a Polícia Federal acabou fazendo uma intervenção no Ministério do Trabalho que vinha recebendo denúncias, né, de atos de corrupção. A gente não tem como entrar aqui nesse detalhe, porque, afinal de contas, é uma coisa que compete à Polícia Federal, que é um órgão do próprio Estado brasileiro, investigar o Estado. Mas isso é importante deixar claro, porque alguma coisa de errada aconteceu ali para que a Polícia Federal pudesse fazer essa intervenção ali no Ministério. Sim, sempre teve muitas denúncias lá no Ministério, mas assim, eu não estou colocando esse fato ao cancelamento do nosso registro. Eu estou dizendo que nós tivemos ali um hiato ali de tempo para poder entrar com um recurso, né, sobre essa questão do registro. Mas aí o que aconteceu depois, depois desse ato aí de cancelamento do registro? Nós tivemos alguns processos na Justiça do Trabalho questionando a criação do nosso sindicato. Mais especificamente, um processo movido pelo Sindif lá da UFMG, em Belo Horizonte, contestando a criação do nosso sindicato, a nossa fundação, a Assembleia de Fundação e tudo mais. O que aconteceu? Nós tivemos a sentença favorável, transitada em julgado, na Justiça do Trabalho, da 3ª região lá de Belo Horizonte, em que ele reconhece na sentença que, primeiro, que a nossa classe E, ou nível superior, constitui uma categoria, que sim, o PCCETAI abarca mais de uma categoria dentro do mesmo plano, que isso é comum, não é problema, e que a nossa fundação foi feita de forma legal e legítima. E conclui que nós somos legítimos representantes, sim, da categoria, porque no caso de um embate entre quem detém a base, um sindicato específico ou um sindicato genérico, a prioridade é do sindicato específico, que é o nosso caso. Nós somos exclusivamente representantes dos técnicos de nível superior das instituições federais de ensino, enquanto os outros sindicatos da base da FASUBRA abarca uma série de outros servidores, funcionários aí. Então, assim, nós ganhamos na justiça, foi uma sentença transitada em julgado. Para nosso espanto, o sindicato lá da FMG entrou com uma ação rescisória, né, embora não coubesse essa questão da ação rescisória, porque a ação rescisória é quando você contesta uma sentença já transitada em julgado, mas você tem alguns requisitos para que possa entrar com esse processo. O sindicato lá não tinha esses requisitos. Então, os desembargadores poderiam muito bem simplesmente rechaçar essa ação de rescisória, mas não, eles julgaram o mérito novamente e ratificaram a questão de que a nossa criação foi legal
e que nós somos legítimos representantes da categoria, reconhece os TNS como uma categoria, então que não justificava esse argumento de que o PCCETAI é uma carreira única. Tá? Para além disso, nós já temos decisão do Supremo Tribunal Federal de que o que caracteriza uma carreira é você entrar, em palavras mais leigas e simples, né? Você entra e vai até o final dentro de uma estrutura que não permite acessos intermediários. É o que acontece, como eu falei, na classe A, B, C, D e E. Você entra na classe D, você vai até o final, você não pode entrar na E. Você entra na E e vai até o final, você não pode sair para outra. Então, isso caracteriza uma carreira, né? Então, isso é uma decisão do Supremo que reforça o que a gente sempre disse. PCCETAI é um conjunto de 5 carreiras, portanto, 5 categorias. Além disso, o próprio Tribunal de Contas da União, mais recentemente, em 2021-20, ele recebeu uma aposentadoria de uma servidora da UFMG, que ela ingressou inicialmente na instituição como um cargo de nível médio, posteriormente passou para um cargo de nível superior, e quando ela fez lá o seu tempo de serviço, 25 anos e tudo mais, ela entrou com um pedido de aposentadoria e a UFMG concedeu a aposentadoria. Quando caiu para a análise do TCU, o TCU falou, opa, peraí, mandou devolver, mandou desaposentar a servidora, porque ela não cumpriu 10 anos na carreira de nível superior. Então nós temos também os pareceres e os entendimentos do TCU, Ministério Público do Trabalho, todo mundo reforça a tese de que a classe E ou o nível superior é uma carreira, é uma categoria própria. Tá? Então todos esses argumentos destroem o argumento falacioso que derrubou o nosso registro. Então eu suponho que com tudo isso em mãos, vocês então voltaram ao Ministério do Trabalho para reaver esse registro, não é? Sim. Entramos no Ministério do Trabalho e continuamos com o processo na Justiça, né, para tentar reaver o nosso registro. E o que a gente espera agora, porque agora mais ainda recentemente, nessa mesa de negociação que está em curso, o próprio MGI, ao justificar a proposta que ele fez, ele foi claro em dizer que as categorias das classes A, B, C, D e E tiveram um aumento maiores porque ganham menos do que a categoria da classe E. Então, o próprio MGI trata o PCCETAI como várias categorias. Então, não resta dúvida que o caminho natural da justiça é nos devolver o registro. E é o que a gente está aguardando para poder dar continuidade ou iniciar um processo de discussão com o governo de uma nova carreira para o nível superior. Paulo, por tudo que você disse aqui, eu imagino que quem está nos acompanhando e que é técnico e é de nível superior e que ainda não tem filiação, não procurou ainda o ATENS, vai se sentir motivado a procurar o sindicato, né? É o que a gente espera, né? A gente sabe que esse processo de filiação ele é muito complicado, porque nós temos uma categoria muito mal remunerada, o dinheiro está curto para todo mundo, a gente teve várias filiações, alguns pedidos de desfiliações, a pessoa alegar que não tem dinheiro para ficar bancando 2 sindicatos, porque estariam vinculados a um outro sindicato e ficaria vinculado ao sindicato do ATENS, a insegurança do registro, a falta do registro, e a propaganda que é feita em cima disso, que a gente não tem registro, por isso não podemos estar à mesa e negociar com o governo, acaba inibindo algumas pessoas de filiar. Nós temos sim uma demanda muito represada de possíveis filiados, novos filiados, que a gente acredita que virá de avalanche quando a gente reaver o registro, né? Mas assim, o mais importante de tudo é que mesmo com tudo isso, o ATENS nunca deixou de ser um sindicato, nunca deixou de defender a categoria, nunca deixou de se posicionar e criticar contra os ataques que são feitos, né, e que principalmente, continuamente tem sido feito pelas outras entidades sindicais, que constantemente lutam para diminuir o nosso salário, né? A gente tem atuado incansavelmente em relação a isso e a gente acredita que sim, com a volta do registro, até mesmo porque com a volta do registro, a base do técnico superior virá para o ATENS, sem dúvida alguma.
Então, nós passaremos a discutir as nossas demandas, nós seremos protagonistas das nossas pautas, né? Seremos nós que colocaremos na mesa com o governo. Paulo, o que você está falando aqui para a gente é muito importante, porque eu imagino que essa baixa remuneração hoje do técnico de nível superior, e a maioria das pessoas que entram na universidade, que prestam concurso, já entram com nível superior, faz com que essa carreira não seja atrativa, né? Que as pessoas passem por ali, mas já procurando um outro concurso. Essa preocupação do Atens também? Essa preocupação do Atens, por isso que nós partimos para elaborar uma outra proposta de estrutura de carreira, porque hoje nós temos o pior piso dentre as carreiras de nível superior do executivo, tá? E infelizmente nessa greve nós sairemos ainda menor, tá? Então daqui um pouco a gente fala sobre o que está sendo discutido atualmente, mas assim, desde a fundação do Atens, a gente passou a discutir alternativas de correção das distorções do PCCETAI. E a gente chegou à conclusão que não há salvação para o PCCETAI. O PCCETAI está fadado a acabar. É um plano obsoleto, pensado numa lógica não é nem do século passado, é do milênio passado, para enfatizar, porque ele foi pensado numa lógica inconstitucional, que é uma lógica do cargo único, que você entraria, por exemplo, eu que sou engenheiro, eu poderia fazer um concurso na universidade para entrar como auxiliar de servente ou servente de pedreiro, e ao longo da minha trajetória eu vou me capacitando, me qualificando, vou me formando, faço engenharia e tal, e eu termino como engenheiro. Isso é inconstitucional, isso é vedado pela Constituição de 88, mas mesmo assim o PCCETAI foi pensado em cima de uma lógica desse tipo. Ele foi inicialmente pensado como um PCU, que seria o Plano de Cargo Único. Como não dava para implantar, eles criaram esse PCCETAI e criaram uma matriz salarial, que é um absurdo. É uma matriz salarial única, em que amarra todos os salários do nível de apoio, do ensino fundamental incompleto ao ensino superior, todos estão amarrados numa mesma estrutura de uma matriz salarial. E isso acaba causando uma distorção enorme, porque você não consegue tratar as categorias de forma individualizada. O STEP constante, o que causa uma distorção também grande em relação a isso. Então, com isso, a gente acabou criando, com o passar das tentativas de reestruturação do PCCETAI, e eu digo que cada reestruturação que foi feita criou uma distorção ainda maior, e hoje a gente tem um problema estrutural no PCCETAI. Essa matriz única, com STEP constante, que causa uma amplitude entre o piso e o teto hoje da ordem de 248%. E isso eu não falo do ensino fundamental para o nível superior, não, só dentro da categoria do nível superior. Dentro da categoria do nível superior, nós temos um piso hoje que é pífio, R$ 4.556. Nós temos uma estrutura de STEP hoje de 3,9%, que joga para um teto na planilha de R$ 9.073, que é o teto. Mas aí a gente tem o IQ, que é um incentivo à qualificação, que é dado como uma remuneração, e aí vem uma falha do PCCETAI, não como desenvolvimento de carreira, mas como um reconhecimento pessoal. Isso é gravíssimo. Numa estrutura de carreira, você pensar em desenvolvimento pessoal, em reconhecimento pessoal e não desenvolvimento pessoal. Há uma diferença muito grande. Porque quando você privilegia e dá uma qualificação, um incentivo à qualificação para que o servidor possa lá fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas quando isso é feito sem qualquer vínculo com a sua atividade, causa distorções. E aí, pelo baixo salário do nível superior, ao longo do tempo, o governo foi negociando e foi aumentando o valor do IQ. O IQ, que em 2005 era de 10%, 15%, 20% para especialização, mestrado e doutorado, passou para esses três cargos de 30%, 52%, 75%. Então, hoje, um doutorado, o servidor que fizer um doutorado tem um IQ de 75%. Se você joga esse servidor no topo da carreira, lá no último padrão, que hoje o salário é 9 mil e pouco, ele vai perceber um salário de 15 mil, quase 16 mil reais. Essa distorção de 4.500 de piso para 16 mil gera um problema
hoje que é até um problema de gestão das universidades. Gestão de governo, gestão e dos institutos federais também. Que é o seguinte, nós temos um baixo piso e um teto que não é tão baixo, mas é baixo também. Nós temos o pior piso e o pior teto. O governo não consegue melhorar o nosso teto, porque para melhorar o teto, ele precisaria melhorar muito o piso. Ou, melhor dizendo, o governo, para resolver o problema de uma carreira que não é atrativa, que não retém os novos servidores dentro da instituição, que não forma os novos quadros, os mais antigos como eu já estão aposentando, e os novos não querem assumir a instituição, ele tem esse problema porque o piso é baixo. Quer dizer, um profissional de nível superior fazer um concurso, quando ele entra na universidade, recebe o primeiro salário lá e vê lá R$ 4.500 bruto, ele não vai ficar. Então ele está ali como um estágio de luxo estudando para outro concurso ou já aguardando o resultado de outro concurso. E isso tem causado uma rotatividade muito grande que preocupa as gestões das universidades e dos institutos. Para corrigir isso, o governo precisa aumentar o piso. Só que o problema de aumentar o piso na estrutura atual, você extrapola o teto. Então hoje, por exemplo, a gente tem a média das carreiras de nível superior que está sendo reestruturado pelo governo, está variando entre 21 e 23 mil reais o teto. Mas para um piso, na ordem de 10, 11 mil reais. Você tem ali essa proporção de próximo de 100%. Hoje, para você ter um teto de 23 mil, o piso bastaria um piso de 6.500. Ou seja, o governo não vai melhorar o teto porque ele não consegue corrigir o piso. A gente precisa quebrar essa lógica. Então, o Paulo deu uma aula para a gente aqui, como você estava acompanhando. Agora vem um dever, né? Eu quero saber o que o ATEM está propondo para resolver esse problema, porque o problema está colocado, ele não é pequeno. Então, Paulo, explica aí para quem está nos acompanhando aqui, qual a proposta do ATEM para resolver o problema. Depois de analisar esses problemas estruturais todos, a gente chegou à conclusão que não tem mais saída dentro do PCCETAI, não restou outra alternativa que buscar uma outra proposta de carreira. Então nós estudamos um GT do ATEM Sindicato Nacional, elaborou uma proposta que ela foi debatida na base, aprovada as suas diretrizes no nosso Congresso, e que a gente trabalhou e já entregou para o MGI, já entregou no MEC, já entregou na própria Andifes, a nossa proposta de uma carreira de analista em educação. Que nós temos algumas diretrizes que mudam totalmente o foco do que existe no PCCETAI. Esse piso e teto, por exemplo, não pode passar de 100%. Né? Não é que não pode passar, ele tem que ser na ordem de 100%. 95, 98, 101, 102, tem que ser nessa faixa. Por quê? Porque eu preciso valorizar o piso sem jogar o teto muito para cima. Né? A gente precisa mudar alguns paradigmas. E o IQ, que é o incentivo à qualificação que a gente fala, é o grande paradigma a ser quebrado. Porque hoje existe uma cultura dentro do PCCETAI que a pessoa vai ganhar 75% de gratificação se ela tiver um doutorado. E aí ela foca no doutorado sem focar no desenvolvimento propriamente dito. Nós temos... E a gente sabe que para fazer um doutorado não é uma coisa fácil. É um sacrifício profissional muito grande, pessoal, às vezes com desgaste mental, físico, emocional, com investimento financeiro que as pessoas às vezes têm que pagar do próprio bolso, ou um curso de doutorado fora, ou uma condição de fazer esse curso. Às vezes não tem a liberação por parte do chefe da instituição. Então, há um estresse muito grande para se conseguir isso. E muitas vezes as pessoas que conseguem isso acabam fazendo pelo retorno financeiro, que é bastante chamativo, né, 75%, e nem sempre tem um retorno para a instituição. Então você tem todo esse desgaste. Só para você ter hoje um quadro, hoje na categoria de nível superior da classe E, nós somos próximos de 70 mil servidores. Apenas 11,14% tem doutorado. Você vê que em quase 20 anos, agora em janeiro, nós temos 19 anos e meio, vamos fazer 20 anos de PCCETAI, apenas 11% conseguiu fazer o doutorado. Então você veja que o PCCETAI hoje tem um teto para carreira e um teto de remuneração.
O teto da carreira todo mundo chega. O teto de remuneração, hoje só 11,14 podem chegar. Então, mesmo com proposta que está sendo apresentada em mesa aí, a possibilidade de ter um RSC que a gente trata mais adiante, mesmo assim, nem todo mundo vai chegar no teto da carreira pelo PCCETAI. O que a gente discute lá é o contrário. Todos têm que chegar no teto da carreira, que seja o teto da remuneração. E para isso você tem caminhos, tá? Claro que esse é o primeiro paradigma. A gente propõe o IQ, o Incentivo à Qualificação, como um desenvolvimento na carreira, em que as pessoas vão receber mais durante mais tempo, né? Que é uma situação que tem que ser pensada hoje. Hoje, quem está trabalhando, o servidor que está trabalhando, não tem mais paridade e integralidade como os antigos, como eu, tinha. Hoje, os servidores aposentam pelo regime geral da Previdência. Então, a gente tem que pensar nesses servidores. Então, eles precisam ter uma forma de chegar mais rápido ao topo da carreira, que seja o topo da remuneração, para que ele possa fazer a sua aposentadoria complementar, se for o caso, com uma poupança melhor. Você vai ganhar mais por mais tempo. Então, você vai valorizar o incentivo à qualificação por dentro do desenvolvimento da carreira. Mas aquele servidor que não tiver a condição, não é por preguiça, não é por má vontade, às vezes ele não tem a condição de se afastar do serviço para fazer, não tem um curso próximo, enfim, hoje os dados mostram que a maioria não tem condições de fazer o doutorado. Então essas pessoas, elas podem chegar também no topo da carreira por meio de outras qualificações, que não é a qualificação formal, mestrado, especialização, mestrado, doutorado. Ela pode fazer por trilhas de desenvolvimento que ela vai se qualificar ao longo da sua vida laboral, do início ao fim dela. Ela vai se qualificando, seja por mais de uma, duas, três especialização, seja através de participações em atividades, além daquelas atribuições do cargo mínima que exige no seu dia a dia, participando assumindo a instituição, seja através de cargos de chefia, seja através de participação em comissões, enfim, você tem uma gama de atividades dentro da instituição que você pode fazer e que você hoje, às vezes você é convocado para fazer e não tem ganho algum. Você passaria a ter ganhos de pontuação e por essa trilha de desenvolvimento você também chega ao topo. Então, na nossa proposta tem uma diferença básica. Todos podem chegar ao topo da carreira, independente de serem doutores ou não. Isso não desqualifica o doutor. O doutor chegará primeiro, ganhará mais por mais tempo e fará um ganho ao longo da sua trajetória muito maior do que os outros que farão outros caminhos. Mas os outros farão o outro caminho e chegarão também. Isso é que é importante deixar claro. Então você abre isso aí e aí você tem uma justiça social aí dentro, uma justiça de todos os servidores terem condições de chegar ao topo, coisa que no PCCETAI não terá. Tá? Mesmo com o RSC, que é o que está sendo discutido aí, ele não terá condições de chegar. Pois é, nós estamos conversando aqui com o Paulo Menezes, que é do ATENS Sindicato Nacional, deu uma aula aqui para a gente. O ATENS apresenta, inclusive, solução para o problema que eles já identificaram na carreira. Paulo, estamos caminhando aqui para o final. A gente sempre pede, como a gente está caminhando aqui para o final de semana, então a gente pede que o nosso convidado deixe uma dica aqui para quem está nos acompanhando, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, uma dica de leitura, uma série que você viu, ou um filme que você assistiu. Enfim, eu gostaria que você deixasse uma dica aí para quem nos acompanha nesse momento. E já aproveita para fazer também as tuas considerações finais aqui no podcast Educação em Destaque. A nossa língua ela é muito rica em termos de autores, né? Nós temos grandes escritores na nossa literatura, Carlos Drummond de Andrade, nós temos grandes obras de Machado de Assis, clássico de Machado de Assis, né? Agora, recentemente, está sendo lançado, foi lançado, né, um filme que parece ser bastante interessante, eu quero ver, que Grandes Sertões, né? Grande Sertão, que é uma adaptação da obra de Guimarães Rosa, né? Grandes Sertões Veredas. Mas eu acho que o momento agora, uma indicação que eu traria aqui
principalmente para que a gente pudesse fazer uma reflexão, é uma obra clássica também de Gabriel Garcia Marques, né, que seria a Crônicas de uma Morte Anunciada. Qualquer paralelismo com o PCCETAI não será mera coincidência. A gente precisa, sim, encarar isso. Eu acho que seria uma boa hora de extração, de leitura, a leitura desse livro. Tá? Mais uma vez, agradeço a participação aqui, né, o convite. É muito bom a gente estar apresentando o ATENS e colocando o que está sendo discutido dentro do nosso sindicato e reforçar aquilo que a gente tem dito. Nós sairemos dessa greve em curso, e o sairemos é uma força de expressão, porque o ATENS não está em greve, e não está em greve porque para entrar numa greve você precisa ter uma pauta, e a pauta que foi colocada à mesa com o governo não é a nossa pauta, porque uma entidade que diz representante de uma categoria jamais ia colocar na mesa uma proposta que achata o salário dessa categoria, mesmo que fosse em benefício de outras categorias. Isso não se faz. Uma entidade sindical verdadeira representante não faria isso. Então essa pauta que está puxando essa greve não é a pauta do ATENS, por isso que o ATENS não aderiu à greve. Mas a gente quer reiterar aqui o seguinte, nós da categoria de nível superior sairemos menor desse acordo que está sendo negociado aí com o governo. Seja ele qual for daqui para frente, já está decretado o prejuízo da categoria de nível superior. O nosso achatamento salarial nos distanciará ainda mais das outras carreiras de nível superior. Nosso piso e nosso teto continuarão a ser menor do que as outras categorias de nível superior, com um agravante, estaremos mais distantes dessas categorias, tá? E reforçar o convite para que venham todos, colegas de nível superior das universidades, dos institutos federais, enfim, que todos venham se somar ao ATENS, filiem ao ATENS, que a expectativa é que a gente já no segundo semestre, a gente abra um canal de conversa com o governo para discutir esses problemas estruturais do PCCETAI e finalmente colocar na mesa uma proposta de discussão da carreira do analista em educação. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Como você viu aí, enquanto você assistiu ao programa, sempre apareceu ali um QR Code com apoio, né? Pedindo um apoio também, além das entidades que estão nos apoiando. Você que assistiu esse programa e que gostou, espero que tenha gostado mesmo, eu te convido a compartilhar esse conteúdo, te convido a se inscrever no canal, a curtir esse episódio e compartilhar nas suas redes sociais, sobretudo no WhatsApp. E se der, aí vai lá com a sua câmera do celular, nesse QR Code, escaneia aí e manda a contribuição que você puder para o nosso programa. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana.